Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu gostaria de agradecer a você, os nossos inscritos. Eu gostaria de agradecer a você que tem feito um trabalho excepcional. Só de visualizar os nossos vídeos, nós já somos agradecidos ao nosso eterno Criador. Meu querido, esse final de semana eu passei um pouco atarefado, não é? Mas hoje, essa semana, eu estou em casa, graças ao Eterno Criador, e eu estou com tempo, né? Graças a Deus, estou com tempo para gravar vídeos. E pela primeira vez, essa semana, segunda-feira, eu quero deixar esse vídeo aqui um pouco curto, mas que é muito valioso para o nosso entendimento, a palavra do nosso Criador. Esse fim de semana, eu estava visualizando vídeos dos meus colegas, né, no YouTube, meus colegas que também trabalham para pregar o evangelho, para libertar pessoas, não é, do sistema ou da tradição religiosa. Então, essa semana, olhei os vídeos do nosso irmão Cláudio, não é? Nosso irmão Cláudio Mendes e nossos outros irmãos da graça, né? O nosso irmão Geraldo, nossos irmãos Cristiano França, o nosso irmão André, não é? Do Graça Pura, o nosso irmão Júlio Chaves, e parece até brincadeira, mas eu vou mencionar o nosso irmão Bruno Mac, né? Porque muita gente arruma confusão, né? E até o Rivanildo Menezes, eu observo, não é? As colocações, né? O Rivanildo Menezes, eu ouço porque eu quero observar alguma coisa. Mas, queridos, veja bem, eu poderia mencionar o nosso irmão aqui a escatologia consumada, né? Nosso irmão preterista, muito abençoado, que também é o nosso irmão Erivelto Soares, é aquele homem que dispensa apresentações, como muitos outros, não é? Eu estou até fazendo injustiça, não comentando o nome de outros irmãos, talvez porque a memória, né, falha, né? E eu como não tenho aqui um script, não é? Não tem aqui nada anotado, a não ser a palavra do nosso eterno Criador. Então, meus queridos, às vezes esquece mesmo. O que eu quero falar neste vídeo? É coisa rápida. Eu estava observando o nosso irmão Cláudio, não é? Do canal Abençoado, Limpos pela Graça, nosso irmão Cláudio Mendes, e verdadeiramente esse homem, ele dá uma aula. Ele é muito humilde, eu gosto da sua humildade, e ele está dando uma aula realmente dentro da palavra do nosso eterno Criador. Queridos, e ele fala justamente de Efésios 2. O vídeo que eu vi, que eu visualizei, fala sobre Efésios 2. E eu não tinha parado para pensar nisso, que é verdade, não é? Eu gostaria de começar aqui em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5, onde fala assim, tá? Nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pela Graça. Essa mensagem é dele, mas como eu gostei muito, eu vou aqui, não vou repetir, mas eu vou somente, vamos dizer assim, eu não sei nem o verbo que eu uso, né? Eu vou fazer uma coisa interessante aqui, reforçar. Mas quem sou eu para reforçar, não é? Mas talvez eu ache um outro verbo, né? Eu só quero aqui reforçar o que nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pela Graça, falou sobre Efésios 2, e é verdade. O versículo 5 do capítulo 2 fala assim: estando nós, esse nós é a primeira pessoa do plural, Paulo se referindo aos judeus. Por isso, nós, a primeira pessoa do plural. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco em Cristo Jesus. Observa a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, agora está se referindo a eles lá, os crentes de Éfesos, ou aos Efésios. Olha só, lembrai-vos, a segunda pessoa, não é a segunda, de que vós, segunda pessoa, outrora era gentios na carne, e chamado incircunciso, ou incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, querido. O nosso irmão Cláudio Mendes, ele fala uma coisa muito importante e interessante. Sabe, os crentes de hoje em dia, que acham que tem necessidade de ainda procurar encontrar Deus em um templo ou em um lugar determinado por eles, chamado igreja, você sabia que esses crentes que ainda têm necessidade de fazer isso, eles ainda não acreditam no juízo? Então, se eles não acreditam no juízo que aconteceu em 70 DC, meados de 66, meados de 70, eles ainda não têm Deus. Aí eu fiquei me perguntando, será que então que é por isso que esses crentes ainda procuram Deus num templo? Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que os incircuncisos, que eram os gentios, eles viviam numa comunidade, ou separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, se o sangue de Jesus vertido na cruz e o juízo que veio sobre Israel foi para que Deus pudesse comprar povos, nações e línguas, e todos fazer, de todos esses povos, fazer um só povo, então as pessoas que ainda procuram Deus através de uma religião ou através de uma denominação, então, na verdade, eles ainda não têm Deus. Por quê? Porque se eram gentios, como nós éramos gentios também, nós não somos israelitas, não fazemos parte das 12 tribos de Israel, então, 2000 anos depois da cruz, 2000 anos depois do juízo, ainda estamos sem Deus. Será que é por isso que muita gente ainda procura Deus nas religiões, nas denominações? Então ele continua falando, mas agora esse tempo presente aqui é quando essa passagem ou este livro foi escrito. Mas agora, o tempo verbal aqui é o tempo presente na época da escrita. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, quer dizer, os gentios, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque é pela nossa, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, de judeus e gentios, fez um e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo-se na carne. Qual era a parede da separação? A lei de Moisés, a lei 613 ordenanças. Então, a Bíblia diz aqui que ele, Cristo, destruiu a parede de separação, ou seja, o que os judeus praticavam para obedecer à lei ou não era a mesma lei que os gentios tinham. Os gentios não eram obrigados a cumprir a lei porque eles não tinham a lei.
a lei dos mandamentos e ordenanças só foi dado para os judeus. Então, Cristo, ele destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo-a na sua carne. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, ou seja, judeus e gentios. Reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Então é por isso que os crentes ainda procuram Deus nos templos, ainda procuram Deus nas religiões, nas denominações. Será que é porque eles não entenderam que a cruz e o juízo do ano 70 já aconteceu justamente para que a parede da separação fosse quebrada? Então, se os crentes ainda se acham no dever de buscar Deus, é porque eles ainda não têm. Mas, segundo a Bíblia, a cruz e o juízo que veio sobre Israel no ano 70 BC foi justamente para quebrar essa parede da separação. Então Deus já fez dos dois povos, ele fez um. Agora observe isso aqui. Observe isso aqui. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, quer dizer, judeus e gentios. Assim, vocês já não são estrangeiros, vocês já não são gentios mais, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Ué, e da família de Deus. Então, eu me considero da família do eterno Criador justamente porque a cruz permitiu isso e o juízo permitiu isso. Quando aconteceu o juízo, foi para que eu, gentio, tivesse acesso ao meu Criador e fosse, então, da família dele. Então, se alguém ainda é obrigado, ou se alguém se acha no dever de frequentar algum lugar para buscar Deus, é porque ele ainda não tem. Agora presta atenção. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Olha, templo santo no Senhor, não é para templo físico, de propriedade de uma família, de propriedade de um pastor, de propriedade de um ministério. É templo físico, cresce para templo santo no Senhor. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus, não é na carne, não é no físico, é no espírito. Então, meus queridos, você que ainda não conhece o canal Limpos pela Graça do nosso irmão Cláudio Mendes, dá uma olhadinha lá, procura essa mensagem. Me parece que o título da mensagem é: se ainda não houve o juízo, então nós ainda não temos Deus. É um negócio assim. Entendeu, meus queridos? Então dá uma olhadinha lá. Então por que eu e você não precisamos mais dessa coisa de buscar Deus sendo obrigado pelo crivo da religião ou denominação? Porque nós já somos da família de Deus, independente de religião ou não. Independente de denominação ou não. Nós somos filhos, nós somos da família do nosso Criador. Fomos da família de Deus. Versículo 19 do capítulo 2 de Efésios fala assim: assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, ou seja, juntos, reconciliados,
concidadão dos santos e da família de Deus. Isso é muito importante, isso abre a nossa mente, isso nos tira as amarras da escravidão religiosa que nos impuseram durante tantos anos. Eles imputaram sobre nós essa questão. Tá bom, meu querido? Então, graça e paz, e tenham uma boa semana e que todos possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E não se esqueça, nós nem vivemos o evangelho do reino e nem o evangelho da graça. Você quer saber qual o evangelho que nós vivemos? 14 de Apocalipse, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, isso aqui não se refere só para a nação de Israel, é para o mundo inteiro. Nós vivemos a era do evangelho eterno. E eterno não tem prazo de validade. Graça e paz. Amém.